Vamos estar orando para a gente iniciar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Nós queremos louvar o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, e nós não nos esquecemos dos seus atributos. Nós não queremos nos esquecer que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é justo, que o Senhor nos ama, que o Senhor derrama sua graça sobre nós, que o Senhor derramou o seu amor em nossos corações através do Espírito que nos foi dado. Muito obrigado por isso, Senhor. E eu oro para que o Senhor nos conduza, para que a gente consiga entender tudo que o Senhor tem para nós nessa noite e no dia de amanhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, hoje eu vou iniciar falando sobre a cosmovisão bíblica sobre a criança e o adolescente. O que é cosmovisão? Quem já viu falar de cosmovisão? Só o Ramon. O restante já ouviu? Cosmovisão é a forma que você enxerga o mundo. Todos nós temos uma cosmovisão. E a cosmovisão ela é formada como? Ela é formada através da cultura que você está inserido nela, ela é formada através da sua família, ela é formada através da região onde você mora. Tudo isso forma uma cosmovisão. Porém, a nossa cosmovisão deve ser uma cosmovisão bíblica. Então, para você entender mais ou menos o que é uma cosmovisão, pensa em um óculos. A partir da lente você enxerga todo mundo. Então, a sua cosmovisão, a cosmovisão bíblica, nós enxergamos o mundo através das lentes da Bíblia. Então, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a cosmovisão bíblica, sobre a criança e o adolescente, sobre como Deus vê a criança e o adolescente, como Deus se relaciona com a nova geração, né? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Pode passar o próximo slide, por favor. O próximo, isso aí é a apresentação da minha família e todo mundo conhece. Deus ele sempre contou com a nova geração na sua grande história. Deus, quem já ouviu falar da história de Deus? Já ouviu falar sobre a história de Deus? A história de Deus, onde que ela inicia? Ela, na verdade, na eternidade, né? Ela não tem um início porque Deus ele é eterno, ele sempre existiu. Mas, pensando nessa perspectiva, que a história dele ela se inicia na eternidade. Se pode dizer que se inicia, né? Na verdade, não teve um início. Mas aí, como que essa história, como que ela se desenrola, né? É a partir da Trindade criando todas as coisas, e aí tem a criação. Dentro da criação, né, Deus cria todas as coisas, tem o homem e a mulher, e aí acontece o desastre de Gênesis 3, que é a queda. Então, tudo isso faz parte da história de Deus. Então, primeiro, a criação, a partir do relacionamento da Trindade, né? A Trindade ela tem um relacionamento tão perfeito, a Trindade tem um relacionamento tão santo e tão amoroso, que a partir desse relacionamento transborda amor para a criação. E aí Deus cria todas as coisas a partir desse relacionamento que se dá na Trindade. E aí Deus cria todas as coisas. Quando Deus cria todas as coisas, cria o homem, e aí acontece o desastre de Gênesis 3. O homem peca, ele cai, e aí depois Deus levanta um homem, que é Abraão, e desse homem Deus faz surgir um povo, uma nação, que é Israel. E dessa nação, estou passando bem resumido, tá? Bem por cima mesmo, porque depois, dentro desse seminário aqui, a gente vai entender um pouco melhor sobre a história de Deus, né? Tá. Então, vou passar bem por cima para a gente não ficar chovendo
no molhado, trocando 6 por meia dúzia. E aí de um homem surge Israel, e de Israel surge o Salvador, que é Jesus, e de Jesus, após Jesus, o evangelho se espalha, né? Aí vem o tempo da igreja, e é onde nós estamos hoje. Então eu e você, a minha família e a sua família, dentro disso que eu estou contando aqui, a sua família faz parte da grande história de Deus? Sim ou não? Sim. Beleza. Então a sua pequena história está inserida dentro de uma história maior, que é a história de Deus. Tá? E aí, depois da igreja, vem a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Que é a consumação, né? O fim dos tempos, onde a Nova Jerusalém desce para a terra e Jesus vai reinar, e ele, a partir de Jerusalém, ele vai reinar sobre todas as nações. Então aqui, bem resumido, é a história de Deus. Assim, passei bem por cima mesmo. E dentro dessa grande história, da história de Deus, se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos observar, se você olhar com um olhar mais atento, com a cosmovisão bíblica sobre a criança e o adolescente, você vai perceber que dentro dessa grande história de Deus, ele sempre contou com a nova geração. Deus, ele não pegou a criança e o adolescente e colocou de lado. Quando você ficar maior de idade, quando você virar adulto, eu conto com você. Não. Deus, ele sempre contou com as crianças e com os adolescentes na grande história dele. Então, ele tem um compromisso com a nova geração, né? O dia que eu mais o Israel nós pregamos aqui, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Deus, quando ele quis, todas as vezes que ele quis mudar uma geração, que ele quis alcançar uma geração, ele nunca levantou um exército, ele sempre levanta uma criança. Se eu te perguntar, você consegue me dar um exemplo de uma criança que fez parte da história de Deus na Bíblia? Você consegue lembrar aí agora? Uma criança ou um adolescente que Deus usou para mudar uma história para... Como? 5 pães e 2 peixinhos, isso aí. Aquela criança, ela estava disponível, e dentro da disponibilidade dela, ela abençoou ali, Jesus, através da disponibilidade daquela criança, Jesus abençoou todas aquelas pessoas que estavam ali, né? Então, Deus, ele sempre contou com a nova geração. Por quê? Porque ele é um Deus de compromisso, ele é um Deus de aliança. E Deus, ele tem uma aliança com a nova geração. Deus, ele tem uma aliança com os seus filhos, ele tem um compromisso com os seus filhos, ele tem interesse nas crianças que estão correndo lá dentro da sua casa, fazendo bagunça, te fazendo raiva, às vezes te faz feliz, te faz alegria, às vezes te frustra. E aquela criança, aquele pecadorzinho que está lá, porque sim, é um pecadorzinho, né, a partir de Gênesis 3, a natureza dos nossos filhos é uma natureza pecaminosa, mas, apesar disso, Deus, ele conta com a nova geração para abençoar as nações, para abençoar os povos. E aí a gente vai ver agora alguns exemplos bíblicos. Alguém abre para mim, por favor, em Salmos 8, versículo 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Olha o final desse texto. Para silenciar o inimigo, e tem outras versões que diz o vingador, aí diz o que busca vingança. Esse texto é um texto sobre batalha espiritual. Ele fala de batalha espiritual. Ele fala que dos lábios das crianças, ele tira o perfeito louvor para calar o vingador, para calar o inimigo. Então, o Estevão está apto para batalha espiritual. O João pode estar em um contexto de batalha espiritual. A partir do momento que a gente entende a capacidade espiritual dos nossos filhos. O seu filho,
ele tem uma capacidade espiritual. Só que ele não descobre isso sozinho. Ele precisa de um adulto que tem discernimento, um adulto que tem conhecimento, para fazer o quê? Para ativar nele esse entendimento. A partir do momento que você tem o discernimento e você ativa esse entendimento nele, ele vai entender que ele está apto. Eu vou... sempre que eu... obrigado, Ramon. Tá? Ficando bom. A partir do momento que você entender o seu papel na vida espiritual do seu filho, o seu filho vai ter experiências com Deus. Ele está pronto para isso. Você não precisa esperar ele crescer. Eu vou dar vários exemplos aqui, eu quero dar alguns exemplos da Elisa, porque como eu disse ontem e já disse outras vezes também, eu já errei muito e vou continuar errando na criação das minhas filhas, tá? Eu não sou um pai perfeito, eu não sou um super-herói e o foco aqui não sou eu, é Jesus. Mas eu quero dar alguns exemplos porque eu acho que traz vida para a palestra, né? E eu até comentei com a Esté, hoje eu vim aqui em Pitangui, onde que eu estava indo com a Elisa? Em Pitangui. A gente estava indo no supermercado juntos. E aí, quando a gente estava saindo do Brumado, olha só que interessante. A gente estava saindo do Brumado, a Elisa estava só estava eu e ela estava no banco de trás, lá na cadeirinha, e ela falou assim comigo, papai, vamos orar para as crianças que não têm esperança no coração. E aí, porque ela escuta uma musiquinha lá do Diante do Trono, nem sei como que é a música, mas a música fala sobre... trazer esperança para os pequenos corações. E dentro disso aí, dentro desse contexto dessa música, ela me chamou para orar para as crianças que não tinham alimento e não tinham esperança no coração. E aí eu falei, tá bom, vamos orar. Irmãos, foi muito legal. Porque do Brumado até aqui em Pitangui, aconteceu uma intercessão dentro do carro. E foi muito bonitinho, assim, eu observei cada detalhe. Eu orava, eu estava orando, ela começou orando, ela falou, eu primeiro, e ela começou a orar pelas crianças que não tinham esperança, pelas crianças que não tinham comida, e aí, beleza. E eu comecei a orar, e ela ouvia a minha oração e concordava. Por quê? Porque ela está num ambiente onde ela foi acostumada com isso. Na Jocum a gente faz isso. A gente tem a prática de oração intercessória, e a gente ouve, a gente concorda com a oração daquele que está orando e depois a gente ora sucessivamente. E ela fez isso e foi muito interessante. Eu nunca tinha observado que ela sabia isso, né? O seu filho, ele é uma esponja. Tudo que está ao redor dele, ele suga, ele aprende, seja bom ou seja ruim, né? E foi muito legal a experiência que eu tive com ela hoje, né? Ela ouvia a minha oração, ela concordava e depois ela orava em cima. E assim, e aí eu estava achando que estava acabando, assim, agora acabou. E aí ela já puxava outra oração, né? Muito legal. E aí quando a gente entrou no supermercado, ela entrou cantando Quem é Jesus. E eu observei que algumas pessoas olhavam e ficavam assim, olhando para ela e tipo assim, nossa, que gracinha, né? Que bonitinho. Olhando assim, ela, quem é Jesus? Então assim, é muito importante a gente ativar a vida espiritual dos nossos filhos. Eles precisam entender que eles são ouvidos por Deus e que Deus também ouve eles. Eles precisam entender isso. E muitas vezes as crianças ainda não entenderam isso. Muitas das vezes as crianças da igreja ainda não entenderam isso, porque não é uma responsabilidade só da igreja. A responsabilidade é muito maior da família, dos pais, de criar um ambiente onde essa criança vai entender que ela é importante para Deus e que Deus ouve ela e que ele se relaciona com ela e que ela também é ouvida por ele. Então isso é muito importante. E, diante disso, ela está apta para estar num contexto de batalha espiritual, como nós lemos nesse texto aí, de Salmos 8:2. E depois, lá na frente, Jesus vai citar esse texto para os fariseus.
Eu vou passar por ele aqui. E você vai perceber que esse texto de Salmos 8:2, Jesus confronta os fariseus com ele. Vocês nunca leram que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor? Né? Quando as crianças estão adorando a Jesus. Então, vamos lá. Samuel 17:33. Quem achar primeiro? Espada no ar. Muito bom. Obrigado, Marquinhos. Porém, Saul disse: Davi, contra os filisteus não poderá ir para pelejar com eles, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Aqui tinha um rei que estava com um exército, o contexto aqui, um rei que estava com um exército todo acuado, todo intimidado, diante de um gigante filisteu. E Davi, que aqui tinha entre 12 e 14 anos, ele vê Golias chamando o exército de Israel de cachorro, né, xingando eles, né, afrontando eles, e aí Davi fica indignado, e ele diz: quem esse incircunciso acha que é para afrontar o exército de Deus, do Deus vivo? E um pré-adolescente se dispõe a guerrear aquela guerra. Por que Davi se dispôs a fazer isso? Porque Davi não era um pré-adolescente comum. Davi era um pré-adolescente que tinha relacionamento com Deus. Ou seja, Deus se relaciona com os adolescentes. Ou seja, Deus se comunica com os adolescentes. Davi, ele já tinha tido experiências com Deus. Quando ele se dispõe a lutar contra Golias. Ele fala para o rei: eu matei um gigante, um urso e um leão que tentou comer as ovelhas do meu pai. Ou seja, ele já tinha experimentado a força de Deus a favor dele. Um pré-adolescente. E aí, aqui Saul comete 2 erros. Primeiro ele duvida, o que está naquele texto ali, ele duvida: você não pode ir, porque você é só um jovem e ele é um gigante que tem experiência em guerra, ele sabe guerrear, ele é forte, ele é poderoso, e você não pode conter esse gigante. Porém, Davi não estava olhando com os olhos humanos, ele estava olhando com o olhar de Deus para aquela situação, porque ele tinha experiência com Deus. E o segundo erro é que depois que Saul é convencido, ele coloca a armadura dele em Davi. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos colocar sobre as crianças um peso que não é delas. Nós não podemos colocar a armadura de Saul sobre Davi. O que é isso? A criança ela tem capacidade espiritual, a criança ela ouve Deus, ela se relaciona com Deus, ela pode estar num contexto de missões, num contexto de batalha espiritual. Porém, eu tenho responsabilidade. Eu não posso colocar a minha responsabilidade de adulto numa criança, porque isso é colocar a armadura de Saul em Davi. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender o nosso papel. Nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade na criação deles para ajudar a apontar o caminho, abrir o caminho para que eles possam trilhar esse caminho. Eu não posso deixar que eles abram esse caminho sozinho, mas ao contrário, eu tenho que abrir o caminho para eles passarem, né? Eu tenho que ajudar, eu sou quem tem o discernimento para ajudar eles a entender muitas vezes o que Deus está falando. Às vezes ele não vai ter o discernimento, né? Vamos lá. Jeremias 1, de 5 a 8. Antes que te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Aqui,
nós podemos ver que Deus chama Jeremias bem novinho. Aqui o texto diz que ele era uma criança. Ele fala, eu não passo de uma criança, né? Então, Deus, ele chama esse rapaz, e onde que começa o compromisso de Deus com Jeremias? Que o texto está dizendo? No ventre. Então, a partir do momento que a criança está no ventre, que ela foi formada, né? Ele, o próprio Deus que forma, a partir daquele momento, Deus já tem um compromisso com aquela criança. Deus já tem um compromisso com aquela criatura, né? Então a gente precisa ter isso claro na nossa mente, que Deus ele tem um compromisso com as crianças, que as crianças elas têm um papel dentro da história de Deus, que tem um lugar dentro da história de Deus que pertence a elas. E nós somos responsáveis por ajudar elas a entender isso. Vamos lá, Mateus 21, 15 e 16. Vendo os príncipes e os sacerdotes e os escribas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamavam, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouve o que estão dizendo? E respondeu Jesus, sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e de crianças de peito, tirastes o perfeito louvor. Então, qual que é o contexto aqui dessa passagem? Jesus, ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, ele é aclamado, e depois que a multidão se acalma, depois que passa aquele momento, as crianças continuam louvando e adorando ele. E os sacerdotes, os escribas, se indignaram com a atitude daquelas crianças e eles vão confrontar Jesus. Você não está vendo o que está acontecendo lá no pátio do templo? Que isso aconteceu no pátio do templo. Eles estavam gritando, cantando, dançando e adorando Jesus no pátio do templo. Ou seja, essas crianças tiveram uma revelação que o mais alto nível dos religiosos não tiveram. O próprio Deus revelou para aquelas crianças quem Jesus era. O próprio Deus mostra para aquelas crianças quem Jesus era. E diante de Jesus, aquelas crianças começam a adorar, a cantar, né? E aí, eles vão até Jesus e eles confrontam. E aí Jesus rebate eles dentro do texto que foi o primeiro que nós lemos, Salmos 8:2. Vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E o texto ainda vai além. O texto diz que esse louvor é suficiente para calar o inimigo. Então, essas crianças, elas entenderam. O que esse texto nos mostra? Que as crianças têm uma capacidade espiritual de entender quem Jesus é. Elas têm capacidade de entender quem Jesus é. Isso. A conversa da Liz e a Elisa dentro do carro. Domingo a gente saiu, a Esther está me lembrando aqui, a gente saiu e foi para o Paulo. E aí a Liz veio no carro com a gente. E aí elas começaram a falar uma para a outra quem Jesus era. Foi muito bonitinho. Como que era que ela estava falando? Isso. A Liz estava explicando para a Elisa que o brilho de Jesus é tão grande que ela não consegue olhar para ele, que se ela olhar para ele, ela cai e fica cega. Provavelmente a Rafa, mas Israel contou a história de Saulo lá para ela, né? Que quando Saulo viu Jesus, ele ficou cego e caiu no chão, né? Com o brilho da glória lá. Então, provavelmente foi dessa história que ela tirou isso, né? Ah, uma explicação do catecismo? Ah, legal. Isso. Isso. Então, ou seja, as nossas crianças, elas estão já vivenciando isso, mas nós não podemos deixar de ensinar, gente. Você não pode deixar de investir o seu
tempo nos seus filhos. Quando eu e o Israel pregamos aqui, o Israel falou, né, que a criança ela é como um concreto seco, fresco. Sabe quando você bate o concreto e ele ainda está fresco, vem o cachorro e pisa? Dá uma raiva, né? Pois é, a criança é... o pedreiro aqui. A criança é como esse... Oi? Ontem aconteceu isso. A criança ela é como esse concreto fresco. Tudo que você coloca vai ficar lá, seja coisas boas ou coisas ruins. E isso vai ficar para o resto da vida. Pense em uma coisa, todo mundo conheceu a Claudinha, né? E a Claudinha, ela falou uma coisa para mim que foi muito interessante. Estava indo com ela para o aeroporto, não sei se era para o aeroporto ou para o rodoviário, não lembro. Mas aí a gente estava indo e conversando e ela falou para mim uma coisa e eu concordei muito com ela. A minha geração e a geração dos pais aqui, desses pais, uma das coisas que você mais ouviu do seu pai e da sua mãe foi estuda. Foi ou não foi? Quem nunca ouviu do pai aqui? Você precisa estudar. Estuda. Eu ouvia muito isso do meu pai. Você tem que estudar, porque senão você vai ralar seu umbigo no volante de um caminhão igual eu pro resto da vida. E eu não quero isso para você. Meu pai sempre falava isso comigo. Então, essa geração passada, a grande preocupação dessa geração passada era que a gente fosse alguém na vida, que a gente estudasse, né? Só que a minha e a sua geração agora, a nossa preocupação é outra com os nossos filhos. Qual que é a maior preocupação da minha geração com os filhos? É a saúde emocional. É ou não é? A gente preocupa em não causar traumas nos nossos filhos. A gente preocupa com isso, não pode fazer aquilo, porque senão acontece isso. Não pode ser assim, porque pode causar tal coisa. Por quê? Porque os nossos pais nos traumatizaram. Querendo ou não, a gente foi traumatizado por pai. Né? Apanhou da forma que não devia, né? Ouviu o que não devia. Então mudou a geração. Agora a gente se preocupa bastante com a questão da saúde emocional. O que foi, Cláudio? Você está rindo. Mas isso, pois é, eu imaginei, você já é, não estou falando que você é velho não, mas você já é uma geração acima da minha e preocupa com isso. A sua preocupação, sim, claro, claro, não é ruim, né? Não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Isso não é ruim, era uma coisa boa na geração dos nossos pais, né? Preocupar com os nossos estudos, né? Vamos lá, eu nem sei porque eu entrei nisso, mas enfim. Vamos lá, 1 Samuel 3, de 1 a 10. Esse texto aqui eu quero trabalhar ele um pouquinho mais, porque esse texto ele é muito importante dentro disso aqui que a gente está falando. Vamos lá. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando diante no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas Eli disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a clamar, Samuel. Este levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse, Samuel, vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E Samuel foi para o teu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve
e chamou como das outras vezes. E Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Até aqui. Olha só que interessante. Samuel ainda era uma criança. É isso que nós estamos falando. Deus se comunica com as crianças. Deus fala com as crianças. Deus chama as crianças. Porém, Samuel, ele ainda não tinha o discernimento de entender que era Deus que estava falando com ele. Por isso ele foi até Eli 3 vezes. Eli errou muito em toda a sua trajetória de vida como sacerdote. Ele errou muito com seus filhos, né? Ele errou muito. Mas aqui, nesse texto aqui, ele acerta. Por quê? Porque ele discerniu o que estava acontecendo ali naquele ambiente e ele foi a plataforma que Samuel, a criança, precisava para entender o que Deus estava fazendo, o que Deus estava falando, o que Deus queria. Então, quando Samuel vai até Eli a terceira vez, Eli, o adulto da história, entendeu, teve o discernimento e ele fala com Samuel o que tinha que ser feito. Ele fala: volta para sua cama. Quando você ouvir novamente, você vai dizer: pode falar, Senhor, estou te ouvindo. Isso em outras versões, né? E aí, Samuel, ele entende que era Deus que estava falando com ele, a partir de onde? Do discernimento de Eli. Então, você é responsável por discernir muitas das coisas que Deus vai falar com seus filhos. Mas para isso você precisa crer que Deus fala com seus filhos. Para isso você precisa entender e aceitar que Deus fala com a criança e com o adolescente. E ser plataforma para isso. E direcionar ele. Tem adolescentes aqui, tem pré-adolescentes. A Yara, o Vitor, a Sofia. E eu queria que vocês estivessem aqui. Porque eu quero falar para vocês. Deus, ele se interessa em se relacionar com vocês. E sabe qual que é o convite de Deus para vocês? Sabe qual que é o convite de Deus para você, Sofia? Para você, Vitor? Para você, Yara? Para de andar na fé dos seus pais. Vem ter uma experiência comigo. Andar na fé dos seus pais é bom, mas você ter uma experiência pessoal comigo é melhor ainda. Muitas vezes, as crianças elas crescem só andando na sombra da fé dos pais e não têm uma experiência de fato com Deus. E o que Deus deseja é que vocês, adolescentes que estão aqui, pré-adolescentes, Sofia, é que tenham uma experiência com Ele pessoal, se você ainda não teve. Como Samuel teve ali aquela experiência de ouvir a voz de Deus. E você, é um Eli na vida dos seus filhos? Você é um Eli na vida dos adolescentes que estão lá fora, dos adolescentes da igreja? Você tem se movimentado para ser um Eli na vida deles? Você teve um Eli na sua vida, na sua história? Que te ajudou? Que te ensinou? Na minha história, eu tive um Eli. Quando eu era criança e pré-adolescente, eu tinha um tio, que foi o primeiro que se converteu na família, e eu lembro desse tio meu lendo o Evangelho de Mateus e me explicando o que os textos estavam dizendo. E aquelas palavras, aqueles ensinamentos que o meu tio introduziu na minha vida, quando eu me tornei adolescente e fui para o mundo, e eu pecava, eu me lembrava, acendia uma luz vermelha na minha mente, e eu sabia que eu estava errado, porque o meu Eli tinha plantado algo no meu coração, na minha infância e na minha pré-adolescência. Depois esse tio meu faleceu em um acidente, ele e a esposa, morreu os dois. Mas esse tio meu deixou um legado, porque eu lembro dele orando por mim,
Eu lembro, ele trabalhava na Copasa lá em Pompéu, e ele trabalhava na questão do tratamento de água do rio. E eu lembro que eu ia para Pompéu, e ele me levava para Eta, falava Eta, eu nem sei o que significa Eta, mas era o lugar lá na beirada do rio, e eu lembro de à noite, como? É isso aí. Mas eu lembro de estar nesse lugar lá e ele orar por mim. Eu lembro de ver ele ajoelhado orando. Eu lembro dele lendo a Bíblia para mim. Eu lembro dele pregando para mim, né? Então ele foi um Eli na minha vida. Nós temos a responsabilidade de ser Eli na vida dos jovens da igreja, dos adolescentes da igreja. Porque pode ser que tem adolescente aqui dentro que ainda não teve experiência com Deus. E a sua aljava está cheia de experiência. E você não transmite, não passa adiante. Onde você está inserido na sua área de influência, né? Na sua área de influência. Você pode ser esse Eli para as crianças e para os adolescentes que estão à sua volta. De repente, hoje, Deus está despertando você para isso. Para ser esse Eli na vida dessas crianças. Na vida dos seus filhos. Quanto tempo você tem dedicado para os seus filhos para ensinar, para falar da palavra de Deus? Eu estou contando para a Elisa agora os milagres de Jesus. Estou lá com ela numa série dos milagres de Jesus. E aí, contei para ela o cego de Jericó, aquele que os amigos abrem o telhado para descer o aleijado lá para Jesus curar, né? Então, estou ensinando para ela e projetando essas coisas na vida dela. E é interessante que, de vez em sempre, surge uma pergunta assim, do nada. Estava com ela dentro do carro, levando para a escola, e aí ela falou assim comigo, olha só o entendimento de uma criança de 4 anos, a gente fala assim, não entende, não sabe, mas está ligada. Falou assim, pai, se o cego não enxergava, por que Jesus perguntou a ele o que tu queres que eu te faça? Ele queria enxergar, uai. Por que Jesus perguntou? E aí ela me apertou. Por que Jesus perguntou? Agora pronto. E aí eu falei assim com ela, filha, eu acho que Jesus queria ver o nível da fé daquele cego. Se o cego realmente cria que ele podia curar ele. Eu não sei se é bem isso, mas eu penso que seja isso, né? Não sei por que essas perguntas de Jesus. Jesus faz umas perguntas difíceis, mas as crianças nos fazem umas perguntas mais difíceis ainda às vezes. Seu filho já te fez uma pergunta bíblica que te deixou apertado? Agora tá lá. Me fala, tô ensinando para ela também sobre a Trindade. É uma coisa complicada. Quem é o anticristo? Pronto aí, ó. Mas você precisa ser como Eli nessa área da vida dele, de discernir, de ser essa plataforma para os seus filhos ouvirem a Deus. Essa experiência que eu contei da Elisa, da oração hoje dentro do carro, aconteceu hoje, irmãos. Foi tão legal, eu falei, eu vou contar. Foi tão legal. Aconteceu uma intercessão dentro do carro. 10 minutos do Brumado para cá, foi 10 minutos de intercessão. E tão legal, foi tão legal. E parece que ela desceu assim no clima. No clima que ela desceu e entrou para dentro do supermercado cantando quem é Jesus. Isso é muito bom. Nós precisamos investir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar, ensinar, pastorear. Amanhã a Rebeca vai falar sobre pastoreando o coração da criança. Como fazer tudo isso que eu estou falando? A Rebeca vai trazer as informações. Se tiver perguntas difíceis, passa para a Rebeca. Brincadeira. Mas, vamos lá. Mateus 11, 25 e 27. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes as coisas dos sábios e instruir os... Vou voltar, irmãos. Porque naquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios e instruí-los
e as revelastes aos pequeninos. Sim, porque assim foi do teu agrado. A minha versão, tem mais um? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A minha versão ali, essa que fala pequeninos. A minha versão fala as crianças. Então, Deus, Ele e o próprio Jesus têm interesse em se revelar para as crianças. Porém, a nossa cosmovisão bíblica sobre a criança e o adolescente ainda é fraca. Nós ainda não entendemos de fato o quanto Deus conta com a nova geração. O quanto Deus está disposto a se revelar e a contar com a nova geração. Eu trabalho com King's Kids, eu amo King's Kids por isso. Porque dentro desse ministério da Jocum, esse ministério é uma plataforma mundial, de forma internacional, que promove crianças e adolescentes para estar em missões a curto prazo. E é maravilhoso. Irmãos, eu já tive experiências fantásticas dentro de King's Kids. Das crianças estarem em um grupo de intercessão e elas falarem assim, isso aconteceu lá na Penha. A gente estava de manhã orando para sair para a atividade prática no evangelismo na Penha. E aí, uma criança falar assim, Deus me mostrou um homem em visão, uma criança de 8 anos, Deus me mostrou um homem com a camisa vermelha, e nós vamos encontrar ele e vamos evangelizar ele. E aí começou o caça-tesouro. Quando Deus fala esse tipo de coisa, a nossa tendência adulta é ser cético. Será? Será que Deus falou mesmo? Será que é isso mesmo? A nossa tendência é colocar os 2 pés atrás. Mas dentro de King's Kids é muito legal, porque a gente aprende a acreditar que a criança ela é capaz de ouvir a Deus, sim. E King's Kids nasceu assim, com um grupo de crianças ouvindo a Deus. E aí, nós fomos para a Penha, e quando nós chegamos lá, a pessoa com as características que Deus tinha falado, com a camisa vermelha apareceu. Irmãos, foi maravilhoso. Porque, assim, juntou, a criança a gente tem que ir estabelecendo os limites, né? E aí foi difícil de controlar. Juntou umas 30 crianças em volta dessa pessoa lá. Porque todo mundo queria confirmar que o que Deus tinha falado era verdade. E aí, eles oraram por esse cara. Esse cara se quebrantou, aquele monte de criança levantando as mãos e orando. O cara se quebrantou e chorando. Foi maravilhoso, assim. A experiência foi maravilhosa. Eu não sei se vocês lembram de... há 1 ano e meio, 2 anos atrás, um menino... Como que é o nome daquele menino que morreu? Gustavo. Um rapazinho que faleceu, que estava com um problema no coração. Quem lembra? Aí um monte de gente que lembra. Esse menino, ele teve lá na Praça da Penha, com essa mesma equipe, e ele contou que ele estava para fazer uma cirurgia, e ele pediu para orar por ele. E naquele dia, aquele menino se quebrantou de uma forma que foi maravilhosa. Ele chorou, e eu acredito que aquele menino aceitou Jesus de verdade aquele dia, porque ele estava ajoelhado em lágrimas. Em lágrimas. E aí, o menino foi fazer a cirurgia. Isso, ele sentiu também o coração queimando, ele disse que sentiu um fogo no coração e tal. E aí, depois esse menino foi fazer a cirurgia, e na cirurgia ele teve um AVC e morreu. Porém, olha só o que aconteceu. Não sei se você sabe disso, você que acompanhou mais de perto o caso. Depois que os médicos abriram ele tinha um problema grave no coração. Olha aqui, eu estou arrepiado. Os médicos falaram que ele não tinha nada no coração. Ele morreu na sala de cirurgia. Depois. Eu acredito que Deus tinha um propósito para salvar aquela criança. E ele foi alcançado aquele dia. Ele foi curado e foi alcançado aquele dia. Porque ele falou que o coração dele tinha queimado.
Eu acredito, o que eu entendo nessa situação aí, é que Deus tinha um propósito para salvar aquela criança. E de toda forma aquela criança ia partir. E Deus tinha um propósito. E ele salvou aquele menino aquele dia lá na Penha. Eu não tenho dúvida. Gente, vocês não têm noção a comoção que foi lá na Jocum, o dia que aquele menino morreu. A comoção que foi. E quando a gente soube ainda que os médicos tinham falado que não tinha nada no coração, foi mais ainda, porque aí a gente entendeu que Deus tinha curado ele, porque realmente ele tinha um problema sério no coração. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus alcança a criança e o adolescente. Deus alcança. Deus conta com os pequeninos. E agora pode passar o próximo slide, Marquinhos. A gente vai ver agora várias histórias que Deus contando com crianças e com adolescentes. Olha só. Moisés sendo livrado da morte na infância. Quando Moisés ainda era criança, Deus já tinha comunicado que ele tinha um propósito para aquela criança. Deus já tinha mostrado que ele tinha um propósito para aquela criança. E aí, dentro da história de Moisés, Deus conta com uma adolescente. Quem é a adolescente que Deus contou na história de Moisés? Para vigiar Moisés quando ele estava lá preso ali às margens do rio. Porque Moisés ele ficou preso ali, viu? Nas margens do rio. A mãe dele não colocou ele rio abaixo, não. Eu já vi pregadores contando por aí que ela colocou ele no cestinho lá de junco, colocou dentro do rio e soltou o rio abaixo. Não foi isso, não. O que a Bíblia fala é que tinha lá os arbustos ali na margem do rio e ela colocou na água ali, preso nos arbustos, no lugar onde a filha, não sei se era filha de Faraó, ia tomar banho todos os dias. Então, foi estratégia, né? E quem ficou lá vigiando? Quem? Miriam. Por quê? Porque Deus também estava contando com aquela adolescente para aquele momento ali. Deus não contou com um adulto. Deus não separou um adulto para aquele momento ali. Era um adolescente. E Deus pega aquela menina e usa ela para ficar ali guardando a vida de Moisés. Ela foi responsável por guardar a vida de uma criança que ia mudar a história de toda uma geração. Foi o que eu falei aqui no início. Quando Deus quer mudar a história de toda uma geração, ele não levanta um exército. Ele levanta uma criança. E de repente, sabe onde está essa criança? Amamentando em você, Raquel. Amamentando em você, Rebeca. Laila. Papai, mamãe, a Rebeca não amamenta mais. Né? Os outros vão amamentar, né? De repente, essa criança está te fazendo raiva lá, Valdeci. Espuleta, gritando galo no seu ouvido. Né? Lá dentro da sua sala. É a criança que Deus quer mudar, quer usar para mudar essa geração que está vindo aí. Mas você entendeu o seu papel na vida dessa criança? Você tem exercido o papel que um pai cristão deve exercer na vida dos seus filhos? Que uma mãe cristã deve exercer na vida dos filhos? Ou não? Se você não está exercendo, eu não quero trazer condenação sobre você, mas eu quero te dizer que dá tempo, que tem esperança. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como lidar com os adolescentes, porque é uma fase um pouco mais difícil. O Clóvis daqui a pouco vai chegar nela, né, Clóvis? Já está entrando, né? Vamos lá. Samuel, chamado por Deus na infância, né? Então, outro aí que a gente viu. Deus usou Davi sendo usado por Deus na pré-adolescência para matar Golias. Jeremias, chamado e usado por Deus também na sua infância. E esse aqui é maravilhoso. Esse último aqui é para fechar com chave de ouro. Esse último aqui é muito bom. Olha só. João Batista reconhece o senhorio de Cristo. Onde? Quem lembra desse texto? Isso aqui é heresia? É coisa da minha cabeça? É abobrinha? Maria vai para a casa de Isabel, está grávida de Jesus,
João Batista ainda está no ventre de Isabel, já no final da gravidez. E quando Maria entra grávida de Jesus, João Batista salta no ventre dela. João Batista reconhece o senhorio de Cristo ainda no ventre. Deus pode ou não pode usar as crianças? Deus quer ou não quer usar as crianças e os adolescentes? Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Não tem uma idade certa para o seu filho aceitar Jesus. Sabe de quem que depende? De você. Do nível do discipulado que ele está recebendo dentro de casa. Do nível de discipulado. Quais são as experiências que o seu filho já teve com Deus? Você é responsável por isso. Se o seu filho ainda não teve nenhuma experiência com Deus, você precisa ponderar e começar a ser plataforma para isso. Vou contar outra experiência. Eu não queria ficar contando experiência demais, não, porque fica parecendo que eu sou um super-herói dos pais, e não é isso. Mas é uma experiência legal que eu tive com a Elisa também. Não sei se é 1 ano atrás ou 2 o Patins. 1 ano ou 2 anos atrás? 2 anos atrás. 2 anos atrás, a Elisa foi lá na casa do Renê, e a Sara tem um patins, e a Elisa saiu de lá querendo um patins também. E aí, bem numa época que nós estávamos vivendo uns apertos roxo financeiro, falei, eu vou olhar aqui o valor desse patins, vou dividir aqui no cartão, vou comprar. Eu achei que era uns R$100, né? Fui olhar, R$280. Falei, não dou conta de comprar o patins para você, não. Aí, qual que é a alternativa? Vamos orar. Estava chegando o dia das crianças, e ela pedindo o patins de presente de dia das crianças. E aí, tá bom, vamos orar e pedir a Deus um patins. Por que que nós vamos orar? Porque Deus pode te ouvir, Elisa. Deus ouve as suas orações. Esses momentos são os momentos da gente ser intencional, da gente agir naquela intenção. Você pode ter uma experiência com Deus nessa área aqui agora. Vamos orar e vamos pedir a Deus um patins. E aí, nós começamos o processo de oração pelo patins. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu estava incrédulo e pensando, por que eu fui fazer isso? Porque se esse patins não chegar, essa menina vai ter uma experiência ruim com Deus. Eu estava acreditando em quê? No meu bolso e no meu braço. E aí, a gente começa a orar. Sempre. Vamos orar pelo almoço. Na hora do almoço, Deus, em nome de Jesus, me dá um patins. Em nome de Jesus, amém. Não orou pelo almoço, orou pelo patins. Vamos orar para dormir. Deus, por favor, me dá um patins. Eu quero um patins igual ao da Sara. E orando, e orando, e orando. E o que aconteceu? 1 semana antes do Dia das Crianças, minha mãe me faz uma chamada de vídeo e pede para falar com a Elisa. E minha mãe falou com ela, filha, o que você quer de Dia das Crianças? Você acha que ela esperou minha mãe fechar a boca para falar um patins? E a minha mãe e minha irmã comprou o patins e trouxe para ela. Foi minha mãe, minha irmã ou foi Deus? Não ouvi a igreja. Foi Deus. A Elisa teve uma experiência com Deus nessa área. Que Deus pode suprir as nossas necessidades. Claro que eu expliquei para ela que nós somos missionários, que nós não... tem coisas que a gente vai ter que abrir mão, que não dá mesmo e tal, que nem tudo, que Deus não vai... que nós não somos o centro, né? Que o centro é Jesus, e que nem tudo Deus vai nos conceder, porque de repente não é o propósito, não é a hora, mas tem coisas que Deus faz sim, né? E a Vânia, lá do Marco Antônio, ela fala uma coisa muito legal. Deus dá caramelo para os seus filhos. Deus dá caramelo. Deus nos mima. E esse patins foi um mimo de Deus para Elisa. E ela entendeu que foi Deus. Porque ela expressou, ela falou, Jesus mandou o meu patins. Ela falou com essas palavras. Jesus, o dia que o patins chegou,
tá na minha mente, eu nunca vou esquecer essa cena. Ela na garagem, ela não esperou chegar dentro de casa para abrir, ela abriu o presente na garagem e ela falou: obrigado, Jesus, porque o Senhor mandou o meu patins. Ela teve uma experiência com Deus. Ela teve essa experiência. Então, Deus, ele quer se revelar para os nossos filhos, seja dando um patins, ou seja, fazendo qualquer outra coisa. Mas ele quer se revelar para os nossos filhos. E você deve ser um encorajador. Você não deve ser aquela pessoa que é um opressor religioso. Você não pode ser um opressor religioso. Está na hora do louvor. Aí, ei Sofia, levanta. Você está sentada aí por quê? Tá louvor, vamos. Ah, menina, não sei o quê. Não. Filha, esse momento aqui, nós viemos para cá para adorar a Jesus junto com toda a igreja. Vamos fazer isso agora? Vamos levantar e vamos cantar? Vamos adorar a Jesus? É outro tom. Qual dos tons você acha que o seu filho vai receber? Sabe por quê? Porque nós erramos muitas vezes quando nós somos opressores religiosos. E sabe qual que é a tendência dos nossos filhos quando a gente faz isso? Se afastar de Deus. Eu não quero ser como o meu pai, que é um quadradão religioso chato. Essa é a tendência. É se afastar. É rejeitar o Senhor. Mas se você souber conduzir o seu filho na hora certa para louvar, para adorar, para orar. Lá em casa, na hora do almoço, ei, por que você colocou a comida na boca antes de orar? Que falta de educação é essa? Que isso? Não. Posição para oração. E aí, dá até briga quem vai orar. Eu vou orar, eu quero orar, eu quero. Então você precisa saber conduzir da forma certa. Na linguagem da criança, do jeito da criança. E meu tempo voou, meu Deus. Pode passar o próximo slide. Tem mais 5 minutos. Próximo slide. Nossa, eu errei ali na digitação. É modelo de Deus para lidar com os adolescentes. Porque, irmãos, agora nós estamos falando dessa questão de não ser o pai opressor, chato, insuportável, religioso. Porque isso vai afastar os nossos filhos do Senhor. E o nosso desejo é que os nossos filhos conheçam a Deus. O meu desejo é que a Elisa e a Aurora pisem em mais nações do que eu pisei e fale para mais povos, pensando no meu DNA missionário, né? Fale para mais povos do que eu falei. Mas, de repente, ela vai ser uma professora, porque ela fala que quer ser professora igual a tia Cá, e os povos dela vai ser aquelas crianças ali da sala, né? Não vai ser como eu. Então, eu não posso também querer que ela se torne uma missionária, porque isso é opressão religiosa, né? Mas é conduzir ela para entrar na área de influência que o próprio Deus tem chamado, né? O seu filho aí, que está transicionando daqui a pouco da adolescência, né? O Clóvis aí, a Sofia, daqui a pouco vai transicionar da adolescência, e passa rápido, né? Da adolescência para a fase adulta e vai entender o que tem que fazer de faculdade. O ideal é o pai e a mãe já ir entendendo ali o que Deus tem chamado essa menina. O que mais pende para a vocação dela. E aí, a faculdade dela é algo que ela vai fazer para somar dentro da vocação dela. Por quê? Porque aí ela vai estar dentro da área de influência dela. Vai fluir naturalmente dela, né? Então agora, eu sou missionário, a Elisa tem que ser missionária também. Vai ser missionária frustrada, né? Se for, porque pode ser que no meio do caminho vai até desviar, porque não quer ser como pai opressor religioso, né? Então, qual que é o modelo de Deus para lidar com os adolescentes? Agora nós vamos trabalhar Gênesis 2. Qual que é o modelo de Deus em Gênesis 2? Com Adão e com Eva. Deus criou Adão e Eva,
E, primeiramente, relacionamento profundo. Deus descia no jardim do Éden e ele se relacionava com os filhos, porque Adão era filho, Adão não era criatura. Se você pega lá a genealogia de Lucas, no final lá vai falar que Cão era filho de não sei quem era filho de não sei quem, e não sei quem era filho de não sei quem, e não sei quem era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. A Bíblia fala que Adão era filho de Deus. E aí, como que Deus se relacionava com seus filhos no jardim? Ele descia todos os dias, na hora mais fresca do dia, e ele se relacionava com Adão e Eva de forma profunda. Deus deu instruções para Adão. Deus não deixou Adão no vácuo. Deus ensinou tudo o que ele tinha que ensinar para Adão. Ele passou o conhecimento que ele tinha que passar para Adão. Esse é o modelo para lidar com um adolescente. Porque um filho adolescente, a tendência dele é se afastar do pai, é se afastar da mãe. Mas se você inclinar o seu coração para ouvir, você se relacionar de forma profunda, você vai ganhar o coração desse adolescente. Você vai ganhar o coração dele. Ontem eu tive um tempo tão especial com um adolescente da igreja aqui. Foi tão precioso. Confessou pecado. Um monte de culpa nas costas. E eu olhei no fundo dos olhos dele e falei assim: diante de tudo que você fez agora, sabe qual que é a sua situação? Perdoado. Chorou igual uma criança abraçado comigo. Por quê? Esse adolescente encontrou um lugar de confiança. E esse lugar de confiança pode ser na igreja, não está errado não. Mas primeiramente tem que ser dentro de casa, com o pai e com a mãe. Com os pais. Com os pais. Então, relacionamento profundo. Deus se relacionava com Adão de forma profunda. Primeiro ponto. Segundo ponto. Liberdade. Não ser o religioso opressor, que estabelece limites em tudo. Não pode fazer nada. Não pode sair com os amigos. Não pode ir no portão. Tudo é proibido. Você dá liberdade. A liberdade, ela vem junto com a responsabilidade. E aí, olha só. Relacionamento profundo e liberdade. O adolescente, ele precisa entender que ele tem liberdade para fazer as coisas. Que ele pode se relacionar com outras pessoas lá fora. Que ele a casa dele não é uma jaula, que ele vai ficar trancado e não pode sair, não pode se relacionar com ninguém. Porque o pai e a mãe têm tanta insegurança que não deixa. Isso diz mais sobre você do que sobre ele. Da sua insegurança. E eu já passei meu horário. Então, liberdade. O adolescente, ele precisa de liberdade. E eu falo isso no contexto religioso também. Qual que é a liberdade que os nossos adolescentes têm dentro da igreja? Eles são a geração da mídia. Os adolescentes são... Tem adolescente na mídia, não tem? A Bruna. Inclusive, estou sentindo falta dela. Hein? Deu para vir, não? O Diogo também. Uhum. Então, temos alguns adolescentes aqui. É isso. Por quê? Porque isso aqui vai dar liberdade para ele, vai dar responsabilidade para ele. Então, Deus, ele dá relacionamento profundo e ele dá liberdade. Qual que é a fala de Deus para Adão no Jardim do Éden? Qual que é a primeira instrução de Deus? Já falei isso aqui, quem lembra? A primeira instrução de Deus para Adão. Coma livremente. Liberdade. A primeira instrução de Deus. Quando nós, na nossa mente opressora, religiosa,
quando pergunta qual foi a primeira instrução de Deus para Adão, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Não coma do conhecimento do bem e do mal. E essa não foi a primeira instrução. A primeira instrução foi coma livremente. Depois Deus promove, Deus dá a ele responsabilidade, coloca nome nos animais, fala, dá ordem para o jardim, coloca ordem no jardim, governa sobre a terra. Deus dá responsabilidade. Aí Deus estabelece um limite. Um limite estabelecido. A árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, não comerás. Relacionamento profundo, liberdade, promove, que é esse senso de responsabilidade, né? Deus dá esse senso de responsabilidade, colocando ele para governar sobre o jardim, dar nome para os animais, governar sobre os animais, expandir o jardim, né? Qual que era o desejo de Deus? O desejo de Deus era que Adão morasse eternamente no jardim? Não. O desejo de Deus não era esse. Os planos de Deus não foram frustrados, porque a ideia de Deus é começar num jardim e terminar em uma grande cidade. E isso vai acontecer. Os planos de Deus não se frustraram com a queda. Começa no jardim e vai terminar na Nova Jerusalém que desce do céu. Então, os planos de Deus continuam. E aí Deus ele dá esse senso de responsabilidade, ele estabelece o limite, e quando Adão cai, quando Adão peca, o que Deus faz? Demonstra graça. Tirar Adão do jardim foi por amor. Foi graça. Se Adão continua no jardim, ele ia continuar comendo da árvore da vida. Da árvore da vida. Então foi graça. E aí Deus cobre a nudez dele. Quando o seu filho peca, como que você age? Eu não estou dizendo que você não deve estabelecer limites, que a varinha da disciplina não deve correr solta, porque também é graça. Né? Tem que ter a vara da disciplina. Você vai falar sobre isso amanhã, Rebeca? Vai? Vou deixar para você então. Mas esse é o modelo de Deus para você se relacionar com os adolescentes. Relacionamento profundo, liberdade, promover, estabelecer limites e dar graça. Estender graça quando ele peca. Né? Adão, ele, com o pecado, ele teve consequências, mas não permaneceu só na consequência. Né? Não permaneceu só na consequência. Deus tira ele do jardim. Quando Deus tira ele do jardim, o que é que Deus faz? Deus vai lá e mata um animal, tem o primeiro derramamento de sangue, tira a pele do animal, faz vestes e cobre a vergonha de Adão e Eva. Isso é graça. Você ensina, você educa, você disciplina e você cobre a vergonha. Né? Uma coisa que não se deve fazer, você não disciplina os seus filhos em público. Por quê? Porque é constrangedor. Você gostaria de apanhar em público? Na frente da igreja, na frente de todo mundo, bate e grita, extravasa, constrange a criança. O adolescente, então, nem se fala, né? Aí ele vai se rebelar. Meu Deus, não vai dar para terminar. Pode passar o próximo slide. Eu não vou muito trabalhar esse aqui, né? Porque aquela pregação minha e com Israel, a gente trabalhou bastante esse texto aqui. Mas nós precisamos ser plataforma para levá-las até Jesus e encorajá-las a alcançar o seu potencial espiritual completo. Então nós não podemos ser como os discípulos nesse texto. Esse texto aqui é aquele texto que os discípulos impedem as crianças, tentam impedir as crianças de chegar até Jesus, né? E um dos únicos textos que mostra que Jesus ficou indignado, que Jesus se irritou, ficou irado na Bíblia. E é o único texto que mostra ele indignado com os discípulos. Isso mexeu tanto com Jesus, tentar impedir
as crianças de chegar até Jesus, deixou ele indignado. E tem várias maneiras que nós podemos cometer esse erro, né? Como que eu posso impedir, embaraçar os meus filhos de chegar até Jesus? É não ser intencional. Qual que é a dúvida, Sofia? Oi? Ah, não sei. Aí, tá vendo? Faz perguntas difíceis. Machista, opressor. Mas, tá vendo? Mas lá na escola, tem uma coisa muito legal que acontece lá na escola do Brumado, que a Cássia trabalha, é que todos os dias eles oram o Pai Nosso. Muito legal. Eu acho bom. E esses dias para trás, a Elisa entra todos os dias, a gente entra quando eles estão orando o Pai Nosso. E a Elisa queria ensinar a diretora a orar o Pai Nosso, porque a oração lá da Igreja Católica não conclui o que está na Bíblia, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Eles porque nos livrai-nos do mal, amém, né? E aí a Elisa entrou, pai, deixa eu ir lá falar com ela, tem que falar com ela que não orou tudo, não orou tudo. A Elisa quase todos os dias ora o Pai Nosso antes de dormir, né? A gente ora, eu ensinei parte por parte do Pai Nosso para ela, o significado e tal, né? E aí ela ora quase todos os dias o Pai Nosso, e aí ela estava indignada com a diretora lá, porque não estava orando tudo, o Pai Nosso. Mas como que nós podemos impedir os nossos filhos de chegar até Jesus? Uma das maneiras é não discipular, é terceirizar a responsabilidade para a igreja, né? Uma das maneiras é essa. Então, a sua responsabilidade é discipular os seus filhos. Conseguiu imprimir? Conseguiu? Nós vamos dar um... Pode contar? Ah, não, então não vou contar. Tem uma surpresa aí. Mas vocês vão receber uma ferramenta para ajudar. Então, contei, né? Contei. Não vou falar o que é, não. Mas é discipular os seus filhos para eles conseguirem entender quem Jesus é e se aproximar de Jesus de forma pessoal. Quando você não faz isso, você está impedindo eles de chegar até Jesus. E é uma responsabilidade sua. Amém? Pode passar, Marquinhos, o último. Fechamento. A ausência dessa cosmovisão bíblica nas mentes e nos corações de pais, líderes, professores e educadores é um dos maiores impedimentos para que a nova geração firme seu verdadeiro potencial em Cristo. Então, olha só, nós estamos aprendendo hoje sobre a cosmovisão bíblica, sobre a criança e o adolescente. E quando você não pratica essa cosmovisão, você está deixando um déficit no potencial dessa criança para conhecer a Cristo. É a nossa responsabilidade ser modelos e acreditar na sua capacidade espiritual. Você acredita que o seu filho pode ouvir a Deus? Ou você faz como eu fiz lá na história do Patins? Fiquei incrédulo, com medo de Deus não ouvir a oração e a Elisa se frustrar com Deus e, consequentemente, comigo e virar uma bola de neve. Porque eu fui incrédulo nessa situação aí. Para mim, não tinha como. Assim, eu não via nenhuma saída, né? E o próprio Deus se moveu e fez acontecer, né? Do nada, minha mãe liga e fala assim, o que você quer de presente? Né? O próprio Deus se moveu. Então, eu errei nisso aí. Por quê? Eu dou aula sobre a capacidade espiritual da criança e do adolescente. Quando precisa, na prática, a gente dá um passo atrás. Por que duvida que Deus pode ouvir o seu filho? Que Deus pode se relacionar com a sua filha? Que Deus pode revelar para ele? Que Deus pode chamar ele para missões? Que essa geração dele pode ser alcançada por Cristo através da influência dele? Você acredita fielmente nisso? Se não, está na hora de começar a crer nisso. Vamos lá, último parágrafo para a gente ir para o... Devemos afirmar e acreditar que eles estão aptos para ouvir a voz de Deus e serem ouvidos por Ele. E aptos
aptos para estarem em um contexto de evangelismo, missões e batalha espiritual. Então, a nova geração está capacitada espiritualmente para isso. Falta você e eu ativar isso neles, como Eli fez com Samuel. É nossa responsabilidade. Samuel, ele tinha a capacidade espiritual de ouvir a voz de Deus. Portanto, Deus falou audivelmente com ele. Porém, ele não conseguia discernir ainda. Quem ativou nele foi o adulto da história. O adulto da história é você. Você que ativa nele. Você que vai discernir e vai ativar nele. Para ele entender e responder a Deus. E o meu desejo é que os seus filhos, que os nossos filhos, que a nova geração dessa igreja se torne os futuros pastores, se tornem os futuros missionários, os futuros evangelistas, que vão para as nações. Você já pensou em seu filho e sua filha, o Caleb, que ama missões, Tati? Você já viu ele nas nações? Já visualizou isso? Eu saí de uma família pobre, que não tinha condição financeira. Meu pai era caminhoneiro. Depois, na minha adolescência, ficou muito tempo desempregado, muita dificuldade. Eu saí de um contexto de uma família pobre e fui para as nações, porque Deus me levou. O seu filho pode ir, ele pode alcançar os povos, mas você tem que ativar isso nele. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por isso. Eu oro que o Senhor nos ajude a ativar em nossos filhos um discernimento para eles ouvirem a sua voz, para eles te conhecerem e para eles entenderem que eles têm uma capacidade espiritual e que eles podem caminhar nessa luz. Senhor, nos ajuda, nos dê discernimento, sabedoria para conduzir os nossos filhos nisso. Pela sua graça e pelo seu amor que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.